Bom, a gente vai ver agora como fazer no R a geração de pontos de um modelo de regressão linear simples. O modelo de regressão linear simples, o que significa? Eu tenho duas variáveis, então basicamente a gente vai gerar duas variáveis. Uma variável x, chamada de variável independente, e a variável y, que é a variável independente. Então, o que seria o modelo de regressão linear simples? A relação que existe entre x e y, ela é descrita pela equação de uma reta, com valores alfa e beta, mais um erro aleatório para cima e para baixo. Então, existe uma perturbação, né, que pode ter um valor para cima e para baixo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o meu valor de y, ele seria um valor mais ou menos próximo do valor que está na reta com relação ao ponto x. Então, o que a gente vai fazer, deixa eu abrir aqui eu vou refazer aqui o desenho rapidinho para a gente lembrar. Cadê? Então, opa. Então, a relação que existe entre x e y, o que acontece? Eu tenho uma variável, o que eu quero gerar é esses pontos aqui. Então, para gerar esses pontos aqui, primeiro eu tenho que gerar os x, eu tenho que dizer qual é a reta que eu quero, ou seja, qual é a reta que eu quero gerar, ou seja, eu quero gerar a partir de que reta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar os pontos aqui. Eu gerei, por exemplo, um x aqui. Então, qual seria o valor do y aqui? Ele seria uma perturbação um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo da reta. Então, eu vou gerar pontos em torno dessa reta, não exatamente o valor da reta. Eu quero gerar pontos em torno dela. Então, para gerar pontos em torno dela, eu tenho que criar uma perturbação para cima e para baixo em torno da reta. Então, eu vou gerar o x, vou descrever a reta e vou gerar a perturbação um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, como eu expliquei lá na aula anterior. Então, como é que seria o algoritmo para gerar os pontos? Então, primeira coisa, eu vou fixar os parâmetros que eu quero, o alfa e o beta, que descreve a reta. Então, como se eu estivesse desenhando a reta primeiro, e depois eu vou ter que dar também o sigma 2, né? Qual seria a perturbação, qual seria a variabilidade que os indivíduos estão em torno da reta. E aí depois eu vou gerar os pontos de x e vou escrever a relação que existe entre elas. Então isso aqui a gente viu mais ou menos, né, os valores. Então eu vou gerar o E, uma normal, 0 sigma 2, a perturbação, um pouquinho para cima e para baixo. Então o y vai receber o valor da reta mais uma perturbação, um erro para cima ou para baixo. Aí como é que ficou o algoritmo? Então eu vou gerar o x de uma distribuição g qualquer. Então lembrando mais uma vez, esse g é uma distribuição que descreve o espaço amostral da variável independente. Como eu falei, né, se eu estou trabalhando com x índice de massa corpórea, eu quero que essa variável ela esteja mais ou menos em torno de 20, 23, 25, onde que acontece a maioria dos valores de massa corpórea. Então eu não posso gerar esse x de qualquer maneira, né? Não vou gerar x igual a 100 se eu estou pensando o x como sendo o índice de massa corpórea, porque não existe índice de massa corpórea igual a 100. Então eu tenho que pensar mais ou menos onde está o espaço amostral dessa variável que eu quero gerar. Então depois que eu gerei o x, eu vou gerar a perturbação aleatória, ou seja, o quanto que o indivíduo estaria acima ou abaixo da reta, de acordo com uma distribuição normal com média zero. Então estou supondo que a própria suposição do modelo de regressão, né, diz que essa perturbação tem que ser de maneira igual para cima ou para baixo da reta e uma variância constante. Então essa variância vai me dar mais ou menos uma medida de dispersão em torno da reta. Então mais ou menos uma dispersão em torno da reta. E aí o passo 3 é atribuir o y a exatamente o valor do x na reta mais essa perturbação aleatória. Então vou fazer aqui um exemplo. Voltar aqui para o script. Eu vou pegar o script lá continuar o script das variáveis discretas, para não ficar criando muito script.
Eu vou colocar aqui modelos de regressão. Modelos de regressão. Então, o primeiro passo, eu vou definir o que é alfa. Sei lá, eu vou definir alfa igual a 2, por exemplo. Alfa igual a 2, alfa igual a 3, beta igual a 5, e o sigma, que é da variância, né? Sigma igual a 2. Eu vou colocar aqui o desvio padrão mesmo, né? Porque o R, no R, ele lê o desvio padrão como argumento lá da função R-norm, né? Quando você coloca R-norm no R, R-norm do ponto X com uma média μ e o desvio padrão. Você não coloca a variância no R-norm, você coloca o desvio padrão. Então é bom ter muito cuidado com isso, porque muita gente pensa que é a variância que eu coloco no argumento do R-norm. Na verdade é o desvio padrão. Bom, então dito isso, eu vou, primeira coisa, eu vou gerar agora o X. Então eu vou gerar, então primeiro passo aqui, eu vou gerar, então eu quero gerar n pontos, né? Então inicialmente aqui eu tenho que declarar os valores aqui, né? O x é igual a array 0,cn. Eu tenho que colocar também o erro, né? O erro é o array. Então, para cada indivíduo eu tenho uma perturbação aleatória. Eu tenho um x, eu tenho uma perturbação aleatória, para cima ou para baixo, e eu tenho o y. Y vai ser um array 0,cn. Bom, então agora a gente vai fazer um for i de 1 até n. E aqui é onde eu vou gerar os n pontos do modelo de regressão. Então, dentro desse for aqui é onde eu vou envelopar os n pontos. Então, aqui, a primeira coisa, vamos seguir os passos aqui do algoritmo. O primeiro passo é gerar o xi. Então, eu vou colocar aqui x. E eu vou gerar, por exemplo, o índice de massa corpórea. Vamos supor que o índice de massa corpórea tem uma média 25, vamos supor que a média do índice de massa corpórea é 25 e o desvio padrão seja 2, por exemplo. Então, vamos supor que, estou imaginando hipoteticamente, né, que a grande massa dos indivíduos vai estar entre 21 e 29, né, seria onde eu esperaria que tivesse 95% do índice de massa corpórea. Então, vou colocar aqui R, nome, 1, com média 25 e desvio padrão 2. Então ele gerou o xi. Aí o passo 2, eu vou gerar o erro. O erro, que seria a variação que pode existir para cima e para baixo, né, de cada indivíduo, na relação que existe entre o índice de massa corpórea e a variável y, que seria, por exemplo, o colesterol. Então o erro seria R-norm, sempre com média 0, né? 1, 0 e desvio padrão sigma. Então gerei o erro. E aí o passo 3, o yi. Então, voltando aqui, ó, o passo 3, o yi vai receber. O passo 3 eu não gero, eu só faço atribuir. Então o passo 3 seria só fazer yi igual a alfa mais beta xi mais um ei. Então o yi, voltando aqui, né, vai ser igual a alfa mais beta vezes x i mais o e i. Então ele vai gerar. Então eu vou mandar ele imprimir aqui para a gente o x e imprimir o y. Opa, o e eu não declarei, né? Vou declarar aqui desde o começo, né? Pronto. Aqui. Então aqui, ó, eu vou copiar tudo, né? Alfa, beta, sigma, onde vai atribuir os valores, e aqui eu vou rodar o programa. Então ele gerou o x, ó, os índices de massa corpórea. Ele gerou os y, ó, os níveis de colesterol. Os índices de colesterol. Agora a pergunta é o seguinte, será que ele gerou um modelo de regressão correto mesmo? Será que é aquilo que eu estou simulando pontos de um modelo de regressão correto?
Então, uma maneira da gente ver isso, primeiramente, seria fazer o gráfico de dispersão. Vamos fazer um gráfico de dispersão, plot XY. Vamos ver se existe uma relação mesmo, né? Se ele gerou um modelo de regressão. Tá aqui, ó. Então é como se ele tivesse gerado aqui, gerei pontos demais, né? 10.000 pontos. Eu vou gerar menos pontos para não ficar tão poluído aqui esse gráfico, né? Vou colocar... Ele pegou os 10.000 lá do exemplo anterior. Eu vou colocar n igual a 200 pontos, para não ficar tão... Então eu vou gerar de novo, mas eu vou gerar só 200, para não ficar esse gráfico aqui. Ficou uma nuvem de pontos, né? Não dá para... Dá para ver que existe uma relação entre elas, né? Mas ficou muito poluído. Pronto, agora está mais disperso aqui, né? Então a gente pode ver que esses pontos que eu gerei, ó, eles têm realmente uma relação parece ser uma reta de regressão mesmo, né? Agora, será que esses pontos que eu gerei realmente são pontos da reta com alfa igual a 3 e beta igual a 5? Será que realmente são pontos dessa regressão? Então, para verificar se isso é verdade, eu vou desenhar a reta, vou fazer a reta aqui da regressão com alfa igual a 3 e beta igual a 5. Então, como é que eu faço para escrever essa reta? Então, para escrever essa reta, eu vou criar um grid de valores de x. Então, eu vou criar uma sequência, eu vou chamar, por exemplo, W. Vai ser uma sequência. Eu vou colocar aqui, vai do menor valor de x até o maior valor de x em intervalo de 0,1. Não precisa ser intervalos não, eu posso colocar só 1 mesmo. Pronto, 1 vai de 1 em 1, porque é uma reta. Então ela não vai fazer aquele movimento de suavização da curva. Então eu vou criar um eixo x, e aí para cada eixo x eu vou mandar ele ligar o equivalente valor da reta. Então eu vou mandar ele fazer lines de W e da reta de regressão. O que é a reta de regressão? É o alfa, então lines W, a reta de regressão é alfa, mais beta vezes W. Vou mandar ele fazer de uma outra cor também, né, pra gente ver melhor. Vou colocar cor igual a 4, vou colocar azul. Cor igual a 4, LWD igual a 2, uma linha um pouquinho mais grossa. Então, se a reta passar no meio desses pontos aí, quer dizer que eu estou realmente gerando pontos do modelo de regressão correto. Então vamos ver se realmente está acontecendo isso. Então criar a sequência de valores e aqui a reta. Então realmente parece que a reta que eu tô gerando, né? Esse W aqui eu vou colocar uma sequência um pouquinho menor, 0,1. Porque não, tá vendo? Ele não pegou tudo, ó. Ele foi até o 29, ó. Ele não pegou até o 30. Então vou aumentar um pouquinho aqui a sequência diminuir aqui, né, os intervalos. Pronto, agora ele pegou tudo. Então aqui realmente os pontos eu consegui gerar pontos. Eu simulei pontos de um modelo de regressão. O x e o y são simulados dessa reta de regressão. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, para terminar aqui a aula, vamos ver o que acontece se eu mudar esses parâmetros aqui. Então, por exemplo, ó, o sigma, que é o erro aleatório entre os indivíduos, eu coloquei 2, né? Eu coloquei um sigma pequeno. Então, o que acontece se eu aumentar a variação entre os indivíduos, a variação natural entre os indivíduos? Eu vou colocar 10. Se eu coloco o sigma igual a 10, que é o que? Esse sigma aqui seria a variância que existe entre os indivíduos com o mesmo x. Então vocês vão ver que a reta é a mesma, essa linha azul é a mesma, mas só que os indivíduos estarão mais dispersos. Então vou colocar aqui sigma igual a 10, ó, vocês vão ver que se eu aumento o sigma, a gente vai ver aqui os pontos mais dispersos. Olha aí, ó. A reta é a mesma, mas só que os indivíduos estão mais dispersos. Então essa aqui é a variação. Se eu quiser simular um banco de dados onde os indivíduos estão mais dispersos ou mais concentrados, esse parâmetro sigma aqui é o que vai governar isso, né? Se eu coloco um sigma muito pequenininho, ó, sigma igual a 1, vocês vão ver que eu estou simulando uma população que tem uma variação bem pequena em torno da reta. Então esse parâmetro determina isso, né? O que é o alfa? O alfa é o intercepto, seria o valor, né, do y, né, quando x é igual a 0. Então, por exemplo, se eu aumento esse alfa,
a minha reta eu estou simulando um ponto com uma reta mais para cima. Então, em vez dela começar no 100 aqui quando x igual a 20, ela vai ser maior. Ó. Então, ela tem a mesma inclinação, mas só que ela começa num ponto mais ou menos em torno de 130, né? Eu aumentei aqui. O quanto aumentar aqui é o que vai aumentar aqui também. Então, se eu quiser diminuir, né? E o beta é a inclinação. Então, por exemplo, se esse beta é igual a zero, a reta não vai ter inclinação nenhuma. Eu estou simulando um modelo que não tem inclinação, né? onde as duas variáveis, uma variável não influencia na outra, tá vendo? Ó? Então, se o beta é igual a zero, ó, a reta não tem inclinação nenhuma. Ao contrário, se eu coloco o beta negativo, eu estou gerando um modelo de regressão onde a reta tem uma inclinação para baixo. Então, se eu quiser simular pontos de uma regressão com inclinação para baixo, eu simulo um beta negativo. Tá vendo? A mesma reta, mas só que agora ela vai ser negativa. Então eu posso controlar, eu posso pensar assim, em vários tipos de regressões que eu posso usar. Né? Se eu colocar, por exemplo, em vez de menos 5, eu colocar beta igual a menos 1, ela continua sendo negativa, mas só que ela vai ser menos inclinada. Vocês vão ver aqui que a inclinação dela é menor, ó. O grau de inclinação dela é menor. Olha só, o grau de inclinação dela. Parece ser, não parece que mudou muito a inclinação, mas isso aqui é mais pela escala do R, né? Ele colocou aqui numa... Ele mudou aqui a escala, né? Então dá a impressão que a inclinação é a mesma, quando na verdade é menor, né? Então aqui não deu para ver muita inclinação, porque as escalas, né, desse eixo e eixo ele mudou, né? Ele ajusta aqui o R com relação à escala de cada eixo, né? Mas quando eu diminuo o beta, né, mais próximo de zero, a inclinação ela vai ficando cada vez menor. Então eu posso controlar esses parâmetros, né? Vou colocar aqui no default beta igual a 5 para ficar igual. Então eu posso simular um modelo de regressão. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui com uma variável, eu poderia gerar também com várias variáveis. Então, do jeito que eu fiz aqui para uma covariável, eu até deixei como exercício, né, para vocês pensarem como fazer isso aqui com mais variáveis. Então, vocês pensem aí como é que eu posso fazer isso no R em vez de botar a relação de uma variável contra outra, colocar simular, né, pontos de relação de uma variável contra duas, três, quatro e assim por diante. Vai mudar um pouquinho, né, o programa no R, mas a ideia geral ela é bem parecida com o modelo de regressão linear simples. Bom, então vou terminar a aula por aqui.